falava, Deus me deu a vida, eu não, quem Mas sou como eu? assim dar trabalho pra Deus? O que que é dar trabalho Dar pra Deus? trabalho para Deus é ficar perguntando o que que eu faço, cuida de mim. Poxa, Deus tá lá ocupado e tanta coisa, eu vou ficar preocupado. Eu achava assim, Sério? tipo, ele me deu a vida, Não vou ficar enchendo o saco dele. daqui para baixo é comigo. Vou fazer o meu melhor, do meu jeito ele vai ficar Que legal. feliz. Não entendia que o Espírito Santo era uma pessoa, eu não entendia, falava, o que que é essa, por que uma pomba? O que que é isso? Então eu tinha essa mistura de coisas assim. E daí na minha conversão, como foi? Meu pai ficou doente na pandemia. Antes disso, faleceu meu irmão, eu fiquei um tempão sem trabalhar Tipo, também. Antes da pandemia, ele faleceu? Não, faz 10 anos, Ah, que 10 eu já anos. tô voltando lá Tá, atrás, para tá. contar algumas outras Isso também te coisas afetou pra que me caramba. afetou. Eu precisei ficar um tempo sem trabalhar, ajudar os meus pais, eles mudaram de São Paulo, nós morávamos todos na mesma casa, mudamos de casa para poder mudar de ambiente, sair daquela sensação do luto. Sim. Vocês foram pra onde? Nós fomos para Ibiúna, num condomínio em Ibiúna, condomínio fechado, afastado no interior, né, de São Paulo. Então foi um período que nós ficamos mais reclusos também. E agora voltando aqui, voltando para a conversão. Meu pai, é porque eu lembrei da doença do meu pai, do medo da morte, lembrei de como foi a questão do meu irmão, que foi muito dolorida também. Daí... Mas só, desculpa, antes de você falar do seu pai, mas quando aconteceu isso com o teu irmão, o teu entendimento, você tipo, ficou brava com Deus, você entendeu? Como que foi essa relação? Você nem... Não, eu fiquei muito... com Deus não, porque meu irmão já havia um tempo, já estava levando uma vida com a droga. Não foi de repente. E nós tentamos de todas as formas, nós como família, e a gente via que não tinha mais o que a gente fazer, mesmo a gente querendo fazer tudo. E ele pegou uma doença respiratória. Poxa. E ele não aceitou a medicação. Ele não queria, porque ele já estava num período que ele achava que os médicos, com o remédio do médico que ia matar ele, não curar, já estava tendo paranoias. E então foi um sofrimento muito grande dentro da nossa casa, que ninguém soube na época o que a gente estava passando. Então ele foi para o hospital, ficou internado ali vários dias no Einstein e não dava um jeito de não tomar o remédio. Enfim, umas coisas muito difíceis assim pra gente, até que chegou um momento que ele já estava muito debilitado e já estava por aparelhos e precisou se desligar. Então não ficamos bravos com Deus de forma alguma, mas é uma dor que é inegável, né? E para os meus pais, muito mais ainda. Claro, né? Porque ninguém espera, né? Ninguém espera, apesar de ver, ir se preocupando ao longo da vida. Meu Deus, algo vai acontecer se ele não melhorar, se ele não perceber. É uma luta. É uma luta. E aí pula então pra pandemia. Daí o meu pai, chegou a vez do meu pai adoecer. Meu pai já tinha asma e quando começou a história da pandemia, todos nós contraímos Covid ao mesmo tempo. Nossa. Nós moramos assim, uma casa grudada com a outra, a gente convive muito junto. Então um passou pro outro e assim foi. E meu pai falava, se eu pegar isso, eu não volto para casa. Porque meu pai já tinha respiração ruim, desde criança que ele tinha asma, sabe, aquelas coisas. Ele falou, eu não suporto, eu não posso pegar esse negócio. Quando ele pegou, eu acho que até o psicológico dele já foi abalado. Ele ficou muito mal e ele foi para UTI, foi para o hospital. E naquele momento, eu falo, meu pai era a figura mais forte da minha família. Era a minha base, era no meu pai. Era uma pessoa que eu sempre admirei, que era a fortaleza da minha casa. E pela primeira vez eu me senti frágil. Pela primeira vez eu busquei a Deus de fato. Falo, Senhor, eu preciso da tua força. Tudo aquilo que eu conquistei, todo o dinheiro que eu tenho, toda a posição social, a fama, não compra o fôlego de vida do meu pai. Agora é só o Senhor para me ajudar. Eu quero entender onde foi que eu errei. Daí eu perguntei, onde foi que eu errei? Eu busquei ser boa o tempo todo. O que eu fiz de mal? Me ajuda, eu quero compreender. E eu acho que foi o momento que eu abri o coração. Eu falei, eu quero te conhecer. Eu acho que eu não te conheço. Eu não sei ouvir tua voz. E eu comecei a questionar sozinha, na minha casa, trancada, num quarto. E ali, pela primeira vez, eu senti a presença de Deus, do Espírito Santo.
Eu senti. Um calor, Eu senti um calor, eu sentia uma luz ao meu redor, que é o esplendor de Deus mesmo, do Espírito Santo. E era como se eu ouvisse a voz, mas a voz vinha não era a voz audível. E o Senhor me confrontou também, falou, leia a Bíblia, eu vou falar com você. Eu vi esse direcionamento. Tudo aconteceu foi muito intenso no prazo de uma semana, que foi o tempo que meu pai estava internado. Foi muito forte. E com a mesma intensidade, eu falo que eu fazia as coisas que eu me propunha, aos desafios, e eu vencia. Eu falei, Senhor, se nada disso valeu, eu não posso ser menos intensa para buscar agora a sua face, para buscar o entendimento. Eu vou entregar tudo. Se o Senhor não devolver o meu pai, se o meu pai não voltar com vida desse hospital, eu não quero me sentir frágil nesse mundo aqui. E eu não vou desistir de viver, porque eu sempre fui muito otimista, sempre gostei da vida. Nunca tive uma depressão, nunca. Ninguém na minha casa, nós sempre fomos vivos, alegres, felizes, né? E eu questionando a Deus, eu fui buscar na palavra. E conforme eu ia fazendo as perguntas e abrindo aleatoriamente, vinham as respostas perfeitas, vinham imagens de dentro da Bíblia. Eu acordava de madrugada, Vilela, assim, com cheiro de pão. Eu acho tão lindo o cuidado de Deus, assim, porque eu acordava em horas variadas e sentia o cheiro de pão pela primeira vez. Eu falei, será que ficou alguma coisa no forno, alguma casca de pizza queimando? E o que é? E eu descia, nada, buscava, vendo se vinha do vizinho, mas de madrugada não vinha. Eu falava, já agora que eu acordei, eu vou ler a Bíblia. Daí, no que eu abri a Bíblia, no primeiro dia eu abri, aleatório, falei, Senhor, fala comigo. Eu pus o dedo assim, saiu, eu sou o pão da vida. Poxa vida. Era ele. Então, eu tive muitas revelações, foram muitas, muito intensas. Era o Senhor falando, não tenha dúvida que sou eu. Se você entregar tudo e passar a compreender o que eu quero, para que eu te formei, você vai encontrar não só o contentamento que você buscou a sua vida toda, você vai encontrar uma paz que você não teve. E daí eu entendi assim, que eu precisava deixar até um confronto também que foi muito grande comigo nesse tempo, que ele falou, você está colocando o seu pai, idolatrando o seu pai num lugar que deve ser meu. Porque eu punho o meu pai em primeiro lugar, mais do que a Deus. Antes de perguntar a Deus o que eu faço, eu perguntava para o meu pai. E eu imaginava, eu falava, o dia que meu pai for embora, meu pai toca piano clássico, lindamente, assim. E eu falava, o dia que eu for embora, que meu pai for embora dessa terra, eu não vou poder ouvir um som de piano que eu vou lembrar dele. Eu vou sofrer muito, eu já sofri antecipado, sabe? Então, quando o Senhor me mostrou onde estava o meu erro, eu falei, agora eu entendo. Então, eu abro mão dessa idolatria do meu pai para viver a tua vontade. Se o Senhor tiver que levar o meu pai, eu vou entender que mesmo assim não foi por falta de amor, porque o Senhor está falando comigo, o Senhor está me recebendo. Ali eu fui confrontada em tudo aquilo que eu havia feito a minha vida toda, que eu achava que eu não fazia mal a ninguém, porque eu tinha uma índole boa. A sua intenção era boa. Minha intenção era boa. Porém, eu posava nua. O que exemplo eu dava? Quantos homens, às vezes, passaram a trair suas mulheres, ou na promiscuidade, ou na pornografia, vendo as minhas fotos? Quantos se embebedaram com aquilo que eu estava falando, beba, anunciando de um jeito leve e tal? Quantos ali não bateram em suas esposas depois de beber aquela bebida, de dirigir e atropelar alguém na estrada porque estava bêbado? Então, tudo isso eu fui enxergando a mim mesma, enxergando meus pecados, os meus erros, mas eu falo que o Senhor é tão lindo, que ao mesmo tempo que Ele nos mostra, Ele fala, filha, mesmo assim eu entendo que você não tinha entendimento. E eu estou aqui para te curar. Eu não estou aqui para te culpar, para te dar um peso que você não vai carregar. Você já está ferida, eu não estou aqui para te ferir mais. E eu vi o cuidado de Deus ali comigo. E eu decidi, eu falei, Senhor, daqui para frente, eu vou te servir, não de boca. Eu vou buscar entender a sua palavra para cumpri-las. Eu vou usar as minhas habilidades, os meus dons,
para levar outras pessoas a conhecerem esse amor que eu estou conhecendo agora, com 44 anos, Senhor, como eu queria ter te conhecido antes, como eu teria corrido menos tempo em vão, como eu corri atrás de tantas coisas que hoje não me dão contentamento, enfim. Eu fiz um propósito com Deus, eu decidi, não deixei de ter minhas responsabilidades e fazer o que as pessoas falam. Ela passou a orar 24 horas por dia e esqueceu dos compromissos. Não. Quem convive comigo sabe que eu orava de madrugada para quê? Para poder ter todos os meus compromissos, cumprir com todos os meus compromissos, para depois, quando ninguém precisasse mais de mim, eu poder orar. Se muitas vezes eu orei 10 vezes por dia, foi na madrugada. Foi tempo que eu fiquei sem dormir. Em que durante o dia eu fiz compra, eu levei meu filho na escola, eu cuidei da minha casa, dos funcionários, eu continuava fazendo propagandas, porém já selecionando as propagandas. Então, eu fico chateada de ver o julgamento das pessoas, de ver as pessoas falarem sem saber, falando, ela enlouqueceu. Que só quem tem um encontro verdadeiro com Deus e com o Espírito Santo e entende o que Jesus fez por nós, compreende esse amor que a gente sente e o desejo de que outras pessoas venham a conhecer. Então, eu não podia ser menos intensa do que eu fui, com os pés no chão, com sabedoria sim, não por loucura, não por exagero, mas o amor, mas inconscientemente mais intensa sim. Intensa sim, mas com mansidão, não com atitudes de jogar tudo para o alto, não. Escolhendo mais os meus trabalhos, porque ainda tinham propagandas que me buscavam para fazer, vai ser biquíni, ou vai ser para falar que um produto é bom, coisa que eu não gostava do produto. Entendi. Hoje em dia, tudo isso tem valor para mim. Eu tenho muito respeito pelos ensinamentos da palavra. Eu falo para você de coração, como se o Senhor estivesse aqui. Ele está. Eu não minto isso aqui, Vilela. Eu não minto por besteira. Eu me calo. Para muitas vezes não ter que falar verdades que vão ferir a minha família ou que vão expor outras pessoas até que estão fazendo mal para mim.